Olá amigos, olá amigas, voltamos ao 9º episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. No episódio anterior nós havíamos descrito que Camille havia viajado até a cidade de Langres com a sua família para fazer compras. E numa dessas oportunidades, ele, da janela da casa de alguns parentes, viu a posse do bispo de Langres, o novo bispo de Langres que assumiria aquele cargo a partir daquele momento. E ele descreve a impressão que aquele ritual, que aquela formalidade, que aquele evento causou em sua consciência. Na verdade, ele diz que um espetáculo daquela natureza seria capaz de impressionar qualquer criança. Então nós vamos continuar a partir deste ponto e descrever um período muito difícil da vida de Camille, que vai de 1853 a 1856. Ele tinha aproximadamente 10 a 11 anos de idade quando esse período se inicia. E esse período se inicia com a intenção da sua família de bancar os seus estudos na cidade de Langres, os seus estudos religiosos. E isso seria feito porque seria um estudo de baixo custo. A sua família não era uma família de grandes posses financeiras. Eles tinham o suficiente para viver com dignidade, mas mesmo assim, para bancar os seus estudos religiosos, precisava ser alguma coisa em algum lugar cujos custos não fossem assim tão grandiosos. Então a saída mais fácil e mais óbvia para os pais de Camille Flammarion seria a capela de Langres, né? Seria a capela da catedral, onde era muito comum que os jovens da época terminassem os seus estudos dos clássicos, especialmente aquelas crianças que tinham grandes aptidões musicais, porque lá priorizava-se também o ensino da música. Essa musicalidade era muito estimulada, especialmente também para as crianças que tinham interesse em seguir carreira eclesiástica, que era o caso de Camille, segundo a vontade de sua mãe, especialmente, como nós já estamos dizendo ao longo de todos os episódios. Então, quando ele estudou o primeiro ano de latim na sua própria cidade, em 1852, ele construiu uma base dessa língua que permitiu que ele adentrasse nessa escola em 1853, nessa escola religiosa na cidade de Langres. Mas a sua família sofreu um baque muito importante a partir deste ano. O seu pai resolveu aumentar a quantidade de capital que ele possuía e resolveu fazer um empreendimento. Então ele partiu dos seus negócios de venda de tecidos e de utilidades para o lar e entrou em uma sociedade de uma fábrica de tijolos, uma fábrica de cerâmica. E, por azar, um daqueles sócios era uma pessoa muito desonesta, uma pessoa não confiável. E Camille descreve que essa pessoa acabou por enganar o seu pai na hora de assinar o contrato, deixando o seu pai numa desvantagem muito significativa dentro daquela sociedade. Além disso, apesar do seu pai ser uma pessoa muito honesta, essa pessoa era desonesta. E ela então desviava os recursos e não pagava os impostos e nem os fornecedores daquela empresa de tijolos. Logo, a empresa foi à falência. As dívidas foram chegando e o pai de Camille não tinha como pagar. E o sócio não se importava nem um pouco com aquela situação e continuava desfrutando a sua vida tranquilamente. Além disso, é muito conhecida uma grande epidemia de cólera que assolou a Europa no século XIX. Essa epidemia de cólera atingiu todos os países da região e foi responsável pelo óbito de milhares, de milhões de pessoas na Europa do século XIX. Não se conhecia as formas de transmissão da cólera, que era via água contaminada. Não se sabia o tratamento da cólera. Por exemplo, não se sabia que a reposição de líquidos era fundamental. Não se sabia sobre os antibióticos, eles ainda não tinham sido descobertos. Então a população da Europa foi realmente muito afetada e muito reduzida com essa epidemia de cólera,
até que os trabalhos do inglês John Snow em Londres, rastreando aquela epidemia, os casos e criando as medidas de saúde pública, o método de investigação epidemiológica para descrever e estudar os surtos e as epidemias, e chegaram à conclusão de que a água era o veículo. Então controlar a epidemia, criando um movimento de saneamento básico na Europa, isso em Londres, por volta da metade do século XIX. Então, esses dois eventos, a sociedade equivocada do seu pai nessa fábrica de tijolos e essa epidemia de cólera devastou as economias dos Flammarion. Inclusive, duas pessoas muito importantes para Camille perderam a sua vida, que são os seus avós paternos. Os seus avós, pai e mãe do seu pai, faleceram vitimados de cólera. E a situação era tão caótica que não havia condições de fabricar caixões para tantas pessoas que morriam em relação à cólera. Então o pai de Camille teve que carregar os corpos dos seus próprios pais, dos avós de Camille, e enterrá-los em uma vala comum que a igreja disponibilizou nas suas proximidades. 1/5 da população de Montigny foi afetada e perdeu a sua vida para a cólera. Inclusive o seu pai também adoeceu dessa doença e por pouco ele não perdeu a sua vida. E a sua mãe também ficou muito debilitada e muito cheia de fadiga e cansaço, porque ficava cuidando do pai de Camille e também enfraqueceu muito e teve sua saúde muito debilitada nessa época. O pai de Camille, então, diante dessa situação tão difícil, depois de se recuperar da cólera, ele acaba por optar por honrar todos os seus compromissos e suas dívidas e ficar com a consciência tranquila. Então ele vende tudo que ele tem. Vende a loja, vende a sua parte na empresa, vende a sua charrete, vende o seu cavalo, os seus móveis, armários, vende a sua horta para pagar todas as suas dívidas e ficar em paz com a sua consciência. E a partir disso ele resolve migrar com a família para Paris, para tentar vida nova, junto com a sua esposa e seus parentes. E é um passo muito importante, porque no futuro nós vamos ver Camille vai seguir os seus pais. E a sua mudança para Paris foi fundamental para o crescimento e o aprofundamento dos seus estudos psíquicos, dos seus estudos sobre a imortalidade da alma, porque é justamente lá que ele conhece Allan Kardec. Mas os seus estudos, então, ficam sob responsabilidade do vigário de Montigny, que resolve bancar o seu primeiro ano de estudo em Langres em 1853. Na verdade, esse estudo ele não era muito custoso financeiramente. As crianças que mudavam para Langres acabavam sendo acolhidas e morando em casas de famílias daquela comunidade religiosa. Então elas eram absorvidas ali naquelas casas de famílias e não tinham custo nenhum com hospedagem. De modo que Camille nos conta que o seu custo de manutenção naquela escola ele girava em torno de 1 franco por dia. Mas a rotina era muito rigorosa. Eles acordavam todos os dias às 5 horas da manhã, seja no inverno, que era muito frio, ou seja no verão, que era muito quente. E eles percorriam um caminho disciplinado até a escola, tinham os horários fixos e corretos para as refeições durante aquele período, e foi lá que ele começou a construir de fato e aprofundar os seus conhecimentos cristãos. Aos domingos, eles tinham uma pregação com um líder religioso católico daquela localidade de Langres, e ele descreve que a cidade era muito pacata, que lembrava muito as cidades da Idade Média, que estava alheia ao desenvolvimento do mundo, muito silenciosa, que permitia esse clima de acolhimento, esse clima de reflexões religiosas. Além da religião, ele também estudava gramática francesa, estudava história e estudava geografia. As ciências exatas, como a matemática, a física, a astronomia, não eram muito privilegiadas nesse momento da vida de Camille. Não havia no currículo da escola esse tipo de disciplina naquele momento.
Os diretores da escola eram 3 irmãos cujo sobrenome era Courtourrier, que Camille descreve como sendo pouco escrupulosos, e eles eram pessoas que acreditavam na verdade da doutrina cristã, mas não viviam de acordo com a doutrina cristã. Eles seguiam especialmente a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que foi uma suma teológica muito importante para a Igreja Católica. E aos domingos, então, esse líder religioso da região pregava para os alunos da escola, e essa pregação Camille descreve que era muito repetitiva, porque sempre girava ao redor do Evangelho do apóstolo João, especialmente as passagens em que dizia que era muito importante nós nos amarmos uns aos outros, mas que não havia um aprofundamento nesse momento. Nas quartas-feiras, eles eram levados para uma montanha que ficava a mais ou menos 2 quilômetros ali da cidade de Langres. E eles subiam essa montanha e de lá eles podiam avistar a região, inclusive a bela cidade de Langres. E Camille fazia desenhos. Ele começou a se dedicar aos desenhos, ele desenhava a paisagem e ele nos mostra nas suas obras vários desses desenhos que ele acabava fazendo da região. E numa dessas viagens para essa montanha, às quartas-feiras, ele começou a reparar que as rochas que compunham a região eram muito diferentes das rochas que compunham a região onde o seu avô morava, que ele coletava fósseis. Ali não havia aquela grande quantidade de fósseis que ele tanto colecionou e pesquisou ao longo da sua infância, que inclusive o inspiraram a escrever o seu primeiro livro, O Mundo Antes da Aparição dos Homens, que ele escreve aos 15 anos. Ali haviam rochas diferentes, de outras tonalidades, de outras características. E muito sagaz, muito reparador, detalhista, Camille começou a perceber que essas rochas, ao serem percutidas, elas tinham sonoridades diferentes. Então ele começou a juntar aquelas rochas e conseguiu criar várias escalas musicais com aquelas rochas. Olha que interessante como a musicalidade dele aflora nesse momento. Os seus colegas de escola ali de latim, daquela religião católica, começaram a admirar as composições que ele fazia percutindo naquelas rochas e as diferentes tonalidades e escalas musicais que ele conseguia desenvolver apenas percutindo naquelas rochas. Um dos alunos daquela região, daquela escola, era um dos sobrinhos dos 3 irmãos Courtourrier, que eram os diretores da escola. Era Nicolas o nome dele. E ele acabou se tornando um grande compositor de influência ali na região e até mesmo na França. E Camille confessa que a presença desse garoto ali na região, na escola, o inspirou a fazer algumas composições com aquelas pedras e assinar as composições. Então nós vemos aí o lado musical de Camille Flammarion. E mais tarde ele vai ser amigo de um grande compositor francês que é Saint-Saëns. E ele revela, num diálogo que ele teve com Saint-Saëns, que ele diz a Saint-Saëns que ele poderia muito bem ter seguido carreira musical, que ele passaria muito bem e muito tranquilamente a sua existência como sendo músico, que ele se sentiria pleno, que ele se sentiria realizado e feliz. E Saint-Saëns acaba confessando a Camille que também se sentiria muito feliz e muito realizado caso ele também seguisse carreira de astrônomo. Então eles acabam trocando confidências, que um admirava a profissão e a carreira do outro, que eles conseguiriam viver muito bem executando a profissão um do outro. E Camille então nos brinda com uma frase, um questionamento muito interessante, quando ele compara Urânia, a deusa da astronomia, e Euterpe, a deusa da música. Então ele vai nos dizer, vai nos questionar assim: ora, isso não é uma surpresa, isso não é uma novidade. Afinal, Urânia e Euterpe não são irmãs? Nós encerramos aqui então esse 9º episódio da nossa série Camille Flammarion, o poeta dos céus. Nos vemos no próximo episódio, na semana seguinte. Até lá!